esse primeiro ataque, esse ataque ao primeiro pilar da democracia deu muito certo. Porque fez com que grupos de pessoas tenham verdadeiros ódio em relação a alguns jornalistas, alguns programas, algumas redes de televisão. Eu não estou dizendo que a rede de televisão é boa, que o jornalista é bom, mas passou a ter um ódio. As pessoas passaram a ter ódio visceral disso. Olha, conquistamos, ou pelo menos equilibramos, os meios de comunicação. A pessoa não sabe mais o que é notícia verdadeira, o que é notícia fraudulenta. Vamos bombardear, no mínimo fica a dúvida. Agora, vamos escolher, já que conseguimos isso, vamos escolher qual o ataque. Não vamos atacar a democracia, porque atacar a democracia não dá mais ibope. Não dá, vamos fechar o Congresso, vamos dar um golpe. Não. Vamos ser os grandes isso no mundo todo. Vamos ser os grandes defensores da democracia, da liberdade. Não por outra coisa, se passou a defender a liberdade sem limites. A liberdade de se fazer o que quiser. E vamos atacar um instrumento que garante a democracia. E é o segundo pilar, grande pilar das democracias ocidentais. As eleições. De tempos e tempos, o povo é chamado para escolher seus representantes. Não vamos atacar a eleição, não vamos falar que não pode ter eleição. Porque isso pega mal. Vamos falar que nós não somos democratas. Vamos dizer que as eleições são fraudadas, que o instrumento do escrutínio popular, que é o voto, é fraudado. Não importa como seja esse instrumento. Nos Estados Unidos, se atacou o quê? O voto por carta. Aqui no Brasil é muito estranho a gente pensar em voto por carta. Imagina o que ia ter de carta rodando por aí, né? Ao invés dos 156 milhões de eleitores, nós íamos ter 1.483 milhões de cartas chegando. Mas os Estados Unidos é uma instituição nacional, porque foi consagrado para possibilitar a eleição durante a Guerra de Secessão, para garantir a eleição e aí a reeleição do presidente Lincoln. E é um crime gravíssimo fraudar esse voto. Só que, tradicionalmente, quem mais vota por carta são os democratas e não os republicanos. E nos Estados Unidos, como é um bipartidarismo, é muito fácil ver isso, porque vê de onde vem as cartas. Você não sabe quem votou, mas sabe que daquele local mais votos são democratas ou mais votos são republicanos. Então, lá se atacou o quê? Se atacou o voto por carta. São fraudáveis, houve fraude. No Brasil, se atacou a urna eletrônica. Se o voto aqui fosse no papel, ia atacar o papel. Tem que ser urna eletrônica. Se o voto fosse por sinal de fumaça, ia atacar sinal de fumaça. Só que como ganhou, em grande parte da população, credibilidade isso? Nós temos que entender, por isso que eu faço essa sequência, toda essa sequência. Só foi possível atingir grande parte da população com essa informação porque a primeira etapa estava feita. A primeira etapa de confundir o que é mídia séria com o que é fake news. E a partir disso, nas eleições de 14, isso começou muito devagar. Na de 18, isso se ampliou. Vídeos. O vídeo dava vontade de chorar, de ver o vídeo tão ruim que era feito o negocinho de início. Você aperta um número e sai outro. Quem aqui não tem um amigo que falou isso? Não, ó, eu apertei. Daí você fala, mas foi você mesmo? Ele fala, não, não fui eu. Foi um amigo do amigo do amigo, tal, e é o mesmo vídeo sempre. E passou a se
repetir isso, mesmo sem uma. Veja, não é que uma, duas, três, algumas provas, algumas urnas foram fraudadas, sem uma prova. O trabalho foi tão bem feito de convencimento que, sem ter uma única prova, pessoas, inúmeras pessoas que sempre foram eleitas e ganharam eleições, convenciam os outros. Mesmo a eleição que eu ganhei foi fraudada. Mas você não ganhou? Mas eu ganharia muito melhor. Veja, a gente ri, mas é trágico. Porque foram acreditando. Eu vou contar uma história pessoal aqui sem... Eu sou sócio de um clube e vou votar nas eleições do clube. E aí, na eleição, eu sou sócio de um clube que tem muita gente que acredita em ET, canta indo nacional para o pneu, e acredita em fraude às urnas. Mas a gente tem que conviver. E aí fui votar e fui abordado por uns candidatos. Mas daí, na hora de pedir voto, o candidato pede. Daí eu, numa rodinha, eu perguntei, Beraldo, o sistema aqui no clube é urna eletrônica, né? Que empresa é? Sei lá, a gente contrata uma empresa. Você acredita nesse sistema de urna? Nesse eu acredito. Eu falei, por quê? Porque é do clube. Eu falei, e no do TSE? Não, TSE não. Por que no do TSE não? Porque é tudo feito para o PT ganhar, né? Eu falei, mas como que perdeu a última? Deu errado. É um negócio impressionante. Ou seja, aí é uma dupla ofensa ao TSE. É a ofensa do TSE querer fraudar e ser incompetente e não conseguir. Não é? O TSE quis, mas é tão ruim que nem querendo conseguiu. Então, mas isso foi vencendo e as pessoas vão repetindo. Agora, as pessoas repetem, e isso é o bom, na verdade, mas também não acreditam tanto. E a prova é que não aumentou nada a abstenção da eleição do ano que vem. Vocês concordam que quem realmente acha que o sistema é fraudado não vai votar? Não vai adiantar nada eu votar. Para que eu vou? Então, as pessoas repetem, isso cria aquele clima, mas no final as pessoas foram e votaram. O que mostra é que, no fundo, a lavagem cerebral tem um limite também. Tem um limite do ridículo.